Muitas vezes na palavra de Deus, a gente vê ele usando coisas teoricamente ordinárias e comuns para fazer grandes coisas. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o Natal, mas não a maneira como a gente já sabe, falar que está errado, que essa data não existe, que ela veio do paganismo. Não, não. Como eu disse, acabei de dizer, né? Deus às vezes usa coisas muito comuns para fazer coisas grandes. Eu me lembro de Moisés, que ele estava reclamando para Deus, né? Que eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Aí o Senhor disse, o que é isso na tua mão? E ali ele usou, ele respondeu, uma vara. E essa vara fez grandes coisas, não pela vara, mas por quem deu poder a ela. Ele usou aquela vara para fazer grandes coisas. Então que a gente possa falar sobre o Natal, do jeito que ele existe, do jeito que ele está, e tirar alguma coisa para Deus. Será que é possível tirar alguma coisa do Natal para a gente? Falar de Cristo nesse Natal? Porque a gente percebe que é uma coisa assim... se seria uma festa cristã, talvez o maior motivo seria Cristo, e não é o que a gente vê. As pessoas estão preocupadas com presente, com peru, com amigo secreto, com festa da firma. E se por acaso fosse realmente a data do aniversário do Senhor, né, talvez tivesse um pouco mais de referência. A Bíblia não diz a data exata, então a gente não sabe. Então tem 365 chances de não ser a data, ou de ser a data, né? Mas se a data pode não ser a certa, uma coisa é fato, ele nasceu. Isso não tem como a gente negar. Em algum momento ele nasceu. Então, porque a palavra Natal, fui dar uma pesquisada, ela vem de uma palavra latim chamada natalis, que deriva um verbo chamado nascor, nasceres, que tem sentido de nascer. Ele nasceu, né? Em algum momento ele nasceu. Ele poderia ter abrido os céus, ele ter descido em carruagens celestiais com hostes de anjos, mas não. Ele nasceu de mulher, filho de mulher. Veio em carne, igual nós, nasceu como cada um de nós aqui, como cada um de vocês que estão assistindo pela internet. Ele nasceu. Ele podia ter feito coisas grandiosas. Todo mundo ficar extasiado que aquele Messias prometido para Israel desceria, mas não foi assim. Ele veio um bebê, um bebezinho, né? Em Isaías, quando anuncia, né, muito tempo antes do seu nascimento, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso é interessante, né? Porque só Deus pode falar algo que não aconteceu no verbo passado. Ele está dizendo nasceu, mas ele não tinha nascido aqui na época de Isaías. Mas ele é Deus, e Deus cumpre os seus propósitos. Se ele está dizendo que o menino nasceu, é porque para ele já é um fato consumado. A gente pode não ter visto, provavelmente Isaías não viu esse menino nascer, mas ele escreveu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os nomes do Senhor Jesus. Alguns deles, tem muitos ao longo de toda a palavra. E aí a gente olha no Novo Testamento, quando fala do momento do nascimento do Senhor Jesus, diz assim, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ele veio de um lugar simples, envolto em panos, num lugar simples. Aquele por quem todas as coisas foi criada, ele nasceu. Então, esse é o fato. Vamos nos atentar ao fato. O Senhor Jesus nasceu. E aí segue. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. Pulei um versículo aqui. Então não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pastores naquela época eram pessoas acostumadas a olhar o céu, né? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Imagina você no meio do campo, aparece um anjo na sua frente, o resplendor de Deus te cerca. Só você ali, mais nada, mais nada. Tudo isso na sua frente. E aí segue, né?
E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Imagina, ele já estava lá, apareceu um anjo, cercou do resplendor de Deus, e agora aqueles pastores olham e tem multidões dos exércitos celestiais. Imagina a cena, imagina se fosse um de nós naquela cena, naquele momento, né? Olha que momento grande, né? Não pela... Ele quis vir em carne da maneira mais humilde, mas olha o anúncio dele, novas de grande alegria, os exércitos celestiais. O que eles estão fazendo? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Será que a gente tem essa alegria hoje quando a gente fala de Natal? Essa alegria, né? Porque assim, por mais que a data pode não ser, eu não vou entrar nos méritos se a data é certa, se ela não é, se ela vem do paganismo, se ela não vem, mas o quanto nós nos alegramos que Cristo Jesus veio ao mundo. E aí levam outras perguntas, né? Que eu espero ao longo desses nossos momentos aqui juntos a gente meditar um pouco, né? Sobre essas coisas que envolvem nascimento, que envolvem Natal. Então é isso. Em algum momento ele nasceu. Ponto. Ótimo. A gente sabe que assim, só o nascimento já seria uma coisa maravilhosa, é uma festa. Mas a gente viu que para o Senhor Jesus não teve festa, não teve espera. O mundo não fez festa para o Senhor. Quando foi anunciado para a cidade que ele deveria vir, que ele iria ser o rei de Israel, a cidade inteira tremeu. Ele não foi recebido com alegria. Quando aqueles magos chegaram até lá, anunciando que havia nascido o rei dos judeus, e cadê o rei dos judeus? Ele não falou assim, nossa, então vamos para Belém, que é a cidade de Davi, vamos... Não, não foi assim. Não teve lugar para Cristo, como não tem até hoje lugar para Cristo. A gente vê essas histórias de Natal, todo mundo correndo para lá e para cá, mas cadê o Cristo? Cadê o Senhor? O que você está fazendo para Ele? Quanto você está olhando para Ele? Né? Uma das coisas que se falam muito nessa época é sobre o tal espírito de Natal. Tem uma história de um juiz americano, eu vou contar aqui a história de 2 juízes, na verdade, que era dia 24 de dezembro. Ele tinha lá uma pilha de processo para tratar. Aí ele fez lá o primeiro processo, ele olhou para o relógio, olhou a data, olhou para o relógio. Ah, perdoado. E tirou. Hoje eu estou no espírito do Natal, vou fazer assim com todos. A notícia entre os advogados se espalhou na hora. Quem tinha processo para ser julgado começou a correr, tentar colocar na fila, e você está no espírito do Natal, e um após o outro ele ia lá, perdoado, perdoado, perdoado. Chegou assim, no final do expediente dele, tinha uma pilha de processo para ele analisar. Fato, ele não estava analisando coisa alguma. Ele pegava, ele não lia o processo e perdoado. Aí ele chegou no fim da tarde, tinha mais uma pilha para ele analisar. Ele chamou o assistente dele e falou assim, vem cá, olha esses processos aí. Tá vendo? Estou. Põe tudo perdoado. Isso é justiça? Aquelas pessoas que poderiam ter feito algo de errado, elas não foram julgadas. Isso é justiça? Teve um outro, por acaso também um juiz americano, no mesmo 24 de dezembro, não sei se é a mesma cidade, não sei nem se eles não combinaram, vai saber, né? Tinha um senhor que no dia 24 de outubro esteve perante ele. Ele teve 30 dias para apresentar uma multa, para pagar para o juiz para ele não ir preso. E no dia que ele tinha que voltar para a audiência, era 24 de dezembro, a audiência acho que era às 8 da manhã, ele chegou às 10. Imagina como é que já estava o juiz para ele. Aí o juiz falou assim, deixa ele lá no canto, ele vai ser o último que eu vou julgar. Vai ser ele vai esperar lá o dia inteiro. Ele era um senhorzinho. E para piorar ainda a situação, ele não falava inglês. Ele era um imigrante nos Estados Unidos. Aí o juiz lembrou disso, né? Chamou ele, depois acabou tudo, ele chamou o rapaz, e falou assim, vem cá. E aí? A primeira coisa, ele falou assim, me desculpa. Isso por intérprete, óbvio. Eu peço perdão, porque eu passei todos esses dias, desde que você colocou a multa, tentando levantar com os meus amigos, tentando fazer algum trabalho. Eu já sou velho, não tenho muita oportunidade, não conheço muita gente, essa aqui não é minha terra, e tudo que eu consegui está aqui nessa garrafa. Eu acho que não vai ter
os $300 da minha multa. Aí ele entregou a garrafa para o juiz deu para o oficial de justiça e falou assim, conta, rápido. Ele contou, tinha $240. Esse senhor virou para o juiz e falou assim, juiz, por favor, me dá mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu vou pagar, confia em mim, eu não vou fugir. E o juiz ficou tocado com aquilo. Né? Ele falou assim, olha, eu trabalho aqui há 30 anos, nunca ninguém se arrependeu do que fez. Nunca ninguém pediu mais tempo para se acertar. Como você agiu assim, eu vou te perdoar da sua multa. Você não tem que pagar multa alguma. Eu não sei qual foi o caso desse senhor, mas é justiça isso? O juiz estipulou uma multa e ele simplesmente deixou de lado, não quis receber a multa. É justiça isso? E tudo por que eles fizeram isso? A causa desse rapaz foi a mesma coisa. Como nós estamos no espírito de Natal, eu vou perdoar a sua dívida. A gente sabe que nessa época do ano as pessoas tendem a perdoar familiares, a procurar de alguma forma fazer as pazes. Mas seria certo isso? Será que isso é justo? Será que isso funciona? Né? Porque justiça, quando a gente fala de justiça, é uma coisa diferente. Deus é justo. Deus é justo. E ele não perdoa pecado nenhum. Nenhum. Ele pode perdoar o pecador, o pecado não. Como é que ele ia tratar o pecado? Ele podia deixar um passar? Porque aqui a gente viu que um juiz começou a dar perdoado, nem analisou o caso. O outro tinha que chegar num tanto, não chegou, mas ele deu perdão mesmo assim. E Deus? Dá para chegar na presença de Deus devendo alguma coisa? Seria ele injusto se você se esforçasse ao longo da sua vida, mas você chegasse lá com um único pecado? A gente olha na palavra de Deus, Adão e Eva foram expulsos do paraíso por um único pecado. Um. Quantos nós cometemos? Todos os dias, por dia. Daria para Deus perdoar? Se fosse direto a Ele? Porque aqui a gente viu duas pessoas diante do juiz, não pagaram suas dívidas, foram perdoados direto. Deus não. A santidade de Deus exige o pagamento pelo pecado. Hoje existe uma porta aberta. Essas pessoas, esses dois juízes, eles foram justificados, teoricamente justificados, porque na verdade eles nem foram analisados, eles não alcançaram o nível das coisas que teriam que acontecer. E Deus? Como é que faz? E agora? Pecador diante de Deus? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como temos paz com Deus? Como é que eu posso ser justificado diante de Deus? Por nosso Senhor Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu e agora por Ele a gente pode ter o perdão dos pecados. Por que o perdão dos pecados? Porque todos os pecados que eu, você, ele, ela também, o Senhor Jesus pagou naquelas 3 horas de trevas sobre a cruz. Ele pagou todos. Deus não perdoou nenhum pecado. Todos os nossos pecados o Senhor Jesus recebeu. Ele pagou essa conta. Ele pagou essa dívida. Para que hoje nós chegássemos diante de Deus sem nada. Alvos mais que a neve. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, se você ainda não teve a justificação pelo seu sangue, Deus não pode olhar para você e chamar você de justo, e se hoje for o último dia da sua vida? Como é que vai ser? Esses juízes aqui passaram a mão na cabeça dos réus. Será que se você morresse agora em seus delitos e pecados, sem crer no Senhor Jesus, Ele seria benevolente com você? Hoje a porta da graça está aberta. O espírito de Natal, se podemos dizer assim, existe um espírito muito maior do que esse. A misericórdia de Deus opera há mais de 2000 anos. Uma porta aberta para o pecador. Crê em Jesus e será salvo. Essa é a porta. O caminho, a verdade, a vida. Esse talvez seja o grande espírito do nascimento. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Não foi o que Ele fez? Não é isso que diz o Natal? O Senhor Jesus nasceu. Mas Ele teve que morrer
Porque se ele nasceu e ele não está aqui agora é porque ele morreu. Um outro símbolo de Natal, muito usado, é o tal da árvore de Natal. É interessante porque, assim, no idioma inglês, por exemplo, nós falamos que o Senhor Jesus foi pregado no madeiro. Mas a palavra para madeiro e para árvore, no inglês, é a mesma. É tree. Não tem diferença. Então, ele foi pregado numa tree, numa árvore. Né? Eu fui pesquisar qual era a origem de Christmas. Christmas tree, árvore do Natal. Mas e esse Christmas? O que eu faço com esse Christmas? Aí eu fui descobrir que é uma junção de duas palavras. Christmas, ou seja, a abundância de Cristo. Uma tradução talvez católica, como é que a gente usa, aí que eu fui entender o significado depois de muitos anos. Seria missa, abundância, ajuntamento de Cristo. Então, a árvore do ajuntamento de Cristo, a árvore da abundância de Cristo. Mas o que abundou nessa árvore de Cristo? Né? É interessante que no ano de 2010, tem uma árvore que ela entrou para o livro Guinness dos Recordes. Ela foi avaliada em 11 milhões de dólares. Essa árvore ela ficou no hotel Emirates Palace Hotel em Abu Dhabi. A árvore em si, ela era uma árvore comum, a árvore. Mas o que estava nela tinha grande valor. Tinha diamante, tinha pérola, tinha peças de ouro, tinha tudo aquilo que fosse muito agradável aos olhos. Ela tinha 13 metros de altura, com muito daquilo que o homem considera valioso. Ela era linda, ela era brilhante, e ela tinha safira, ela tinha de tudo pendurado. Porque, ou seja, a árvore em si, ela era uma árvore comum, mas o que estava nela tinha muito valor. Segundo a conta deles lá, parece que a árvore, o valor dela, só a árvore, sem os ornamentos, era em torno de 10 mil dólares, o que já deve ser uma árvore muito cara. Para custar um pinheiro de 13 metros, 10 mil dólares, mas os outros 10 milhões 990 mil dólares eram de enfeites. Né? Então vamos tentar uma comparação, né? Vai parecer ter uma comparação de mau gosto, porque teve uma árvore, essa tem um preço, e o mundo diz que essa daí foi a árvore mais cara, mas tem a história de uma outra árvore, de uma outra madeira, que essa foi a coisa mais cara que existiu na história da humanidade. Essa árvore aqui, os homens colocaram o que tinha de melhor. Essa outra árvore, se você olhasse ela de lado, talvez você visse só um espeto, uma árvore sem graveto. Se você olhasse de frente, ela era uma cruz. E ali, o que tinha de mais valioso no universo foi pregado. O que tinha de mais valor no universo conhecido, o universo criado por ele, estava ali. Ela não foi montada num saguão de um hotel. Essa árvore aqui, pelas mãos dos homens, para o mundo inteiro ver, eles botaram ela num lugar lindo. O Senhor Jesus não. Essa árvore, esse madeiro que foi usado para pendurar a coisa mais valiosa de todos os tempos, colocaram ele para fora de Jerusalém. Lá de fora, numa colina. E seja que ângulo você olhar, se eu de lado ela parecendo um trem reto, você olhando ela de frente sendo uma cruz, não tinha nada agradável aos olhos. E por que não tinha nada agradável aos olhos? Porque aquele que estava pendurado ali, ele foi torturado. Deram socos em seu rosto, cuspiram nele. Ele foi torturado, ele não tinha nenhuma aparência para que os homens achassem isso bonito. E assim como essa árvore de Abu Dhabi, o que dava valor a essa árvore é o que estava pendurado nela. O que penduraram nela tinha valor. Ali estava indo o Filho de Deus, naquela árvore de Natal. A árvore que abundou Cristo, como diz no inglês. Se naquela de Abu Dhabi os homens colocaram o que tinha de melhor, aqueles consideraram o Senhor Jesus como a pior coisa que tinha na humanidade. Não fez pecado algum. Aquele que o condenou dizia, não vejo pecado nesse homem. Ainda assim, pregaram ele. Não só pregaram, fizeram tudo isso que eu falei. E quando ele estava lá, essa árvore de Abu Dhabi, as pessoas tiravam fotos e postavam na internet, achavam ótimo. Esse aqui as pessoas iam lá para zombar da cara dele. Naquela posição, a coisa mais valiosa do universo,
estava sendo zombada. O nome dessa coisa pendurada que estava lá era Jesus. E aí, com tudo isso que ele passou, essa tortura, suas mãos, seus pés furados com cravos, ele pregado naquela cruz, saiu alguma ameaça dos seus lábios? Ele maldizeu, ele jogou maldição em alguém? Ele falou, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo? Ele olha e diz, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. A árvore que abundou Cristo. Você precisa saber um pouco mais sobre essa árvore, sobre esse madeiro, né? Deus colocou, se não bastasse o que os homens fizeram, Deus colocou sobre ele a carga mais pesada que existia. Ele colocou para lá, ele colocou o seu filho amado para morrer por nós, para receber nele o preço pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, de todos os tempos e todos os dias. Ele se ofereceu lá para tomar em nosso lugar. Lembra que nós somos de justiça? Toda a ira e o juízo justo de Deus, ele recebeu. Foi zombado pelos homens, torturado pelos homens, mãos e pés pregados, passe 3 horas de trevas. Para quê? Deus o fez pecado por nós. Pois é. O apóstolo escreveu, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nós, vocês, foram redimidos, não com coisas corruptíveis, como essa árvore de Abu Dhabi, ouro, prata, pedras preciosas, diamantes, mas com o precioso sangue de Cristo. Pois é. E aí no final, pouco antes de morrer, essa cena toda, ele brada em alta voz, está consumado. Uma outra tradução poderia ser, está terminado. Já que nós estamos falando de Natal, espírito de Natal, árvore de Natal, o que está consumado? O que exatamente ele disse aqui que está consumado? O que o Senhor Jesus, depois de tudo isso, diz está consumado, inclina a sua cabeça, entrega seu espírito e morre? Ele nasceu, estamos falando de Natal, não é? E ele morreu. Brada está consumado, inclina a cabeça, entrega seu espírito e morre. O que está consumado? O Senhor Jesus, ele pagou a dívida pelo pecado, morrendo no madeiro. Uma outra tradução do original diz que o Senhor Jesus brada, diz que pode ser como totalmente paga, né? Hoje, o Senhor Jesus é feito pecado por nós, recebe no seu corpo o justo juízo de Deus, tem o seu lado furado pela lança do soldado, para que hoje a gente possa reivindicar o valor desse sangue para Deus. Totalmente pago. Você crê nessa obra redentora do Senhor Jesus? Você crê que ele morreu em seu lugar, que ele pagou os seus pecados, que naquela cruz abundou o Cristo? Se até ali, até aquele momento, existia um único povo que tinha proximidade com Deus, ali as portas se abriram. Porque no tempo que existia naquela época, o véu se rasgou de cima a baixo. Acabou a divisão. Tanto que acabou que hoje a gente olha para Jerusalém, cadê o templo? Cadê os sacrifícios? Cadê a coluna de fumaça? Cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Cadê toda a ordem de coisas que Deus definiu para aquele povo? Cadê? Aonde está? Porque ele abriu para todos nós. A cruz ela foi uma abertura para todos nós, para cada um de nós. Então, quando você olha lá a árvore de Natal, lembre-se, foi num madeiro, foi numa árvore que não tinha nada de agradável. Porque a gente põe uma árvore de Natal na nossa casa e a gente enfeita com o que a gente acha de mais lindo e mais bonito. Mas o símbolo dessa árvore não foi nem lindo, nem bonito e nem agradável aos olhos. Mas ela tem um valor inestimável, que nem eu, nem você, e nenhum de nós aqui pode pagar, ou poderia pagar. Deus é justo. Lembra que a gente falou dos juízes lá atrás? Agora podemos ser justificados diante de Deus.
Ele morre, ele é ressuscitado, significando que há salvação para mim, para você, para todo aquele que crê. Então a gente pode falar sobre Tomara que você creia no Senhor Jesus e você lembre desse momento, se você não fez ainda hoje, que você possa lembrar desse momento pela eternidade. Não vai ser a alegria de um dia que você foi lá e comeu peru, você estava com seus familiares. Não, vai ser uma alegria eterna ao lado desse Salvador, que foi feito pecado por nós, que passou tudo isso para nos levar a Deus. Então, e outra coisa que é interessante, né? Eu falei do espírito de Natal, eu falei da árvore de Natal. Eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem de Natal. Chega essa época de final de ano aqui, todo mundo não pode trocar mensagem de Natal, a gente recebe, manda, e mensagens, mensagem de fim de ano, mensagem para os amigos da empresa. Então, mensagem de Natal, né? Eu gostaria muito que você parasse nesse momento, para. Aproveite, porque talvez você nunca mais tenha um outro momento para ouvir isso. E aí talvez você diga, hoje não. Eu não tenho tempo para essas coisas. Mas por que você não tem tempo? Domingo à noite, 8 horas da noite, por que você não tem tempo? Eu estou cansado, hoje eu estou ocupado, amanhã é ceia de Natal, eu tenho umas coisas para resolver ainda, eu estou com a cabeça em outra coisa, né? Então, quando tiver tempo, será que vai ter tempo? Né? Se o que está ocupando você agora, você que está aqui me ouvindo no salão, você que está me ouvindo pela internet, o que você está cuidando, o que você está tão ocupado, é algo para a eternidade? Porque se não for, para e ouça. Porque pode ser que nunca mais você ouça isso. A gente não sabe. Pode ser que o Senhor Jesus venha agora, pode ser que você vá agora. Você não sabe. Se tiver uma veia entupida agora, ela travar, você acabou. O que faz? Eu tenho certeza que se você chegar diante de Deus, sem se acertar com o Senhor Jesus, sem dobrar os seus joelhos, Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Hoje teve um fato aqui no Brasil, se não me engano, acho que foi em Roraima, parece que teve uma briga, aquelas coisas de internet, não dá pra gente ter uma opinião formada. Mas ela se jogou na frente do carro de polícia, se jogou no polícia, a polícia jogou ela do lado, e aí uns acham que o polícia está certo, outros acham que a moça estava certa. Eu tenho certeza que se você chegar diante de Deus, morto em seus delitos e pecados, com toda certeza Ele não terá misericórdia nem compaixão de você. Acabou. A porta é aberta enquanto você está vivo. Você pode entrar com suas próprias pernas. O cristianismo é diferente de qualquer outro tipo de religião ou filosofia. Você será o que você é. A única coisa que muda você, morreu naquela cruz, morreu naquele madeiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A cruz que abundou Cristo é a cruz que te dá uma vida. Natal fala de vida, mas não essa vida que nós vivemos aqui. A nova vida, a vida gerada naquela cruz, naquele madeiro. Sim. Ele não terá misericórdia de você. Ele não vai te tratar com carinho. Ele não vai te tratar com amor e passar a mão na sua cabeça. Porque o amor, Ele demonstrou por nós. Nós, sendo ainda pecadores, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Então, se você é um pecador, não passe desse dia. Não passe. Né? Não deixe de lado a salvação da sua alma imortal. Não deixe. Outras filosofias e outras religiões dizem que você vai reencarnar, que o que você é não vai ser de novo. Não, o cristianismo é a única que diz que você vai ser você mesmo, eternamente. Eternamente salvo ou eternamente perdido. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Nascimento, estamos falando de Natal, festa, alegria. Alegre-se verdadeiramente, para sempre. Não por um momento, não por uma noite, não por um presentinho que você ganha ali. Ano que vem você não sabe nem onde colocou o presente do Natal passado. Sabe, não teve nem mais utilidade, ficou dentro de um armário lá. Você não usou aquilo para nada. Esse presente você vai levar para a eternidade. Então aí você pode me responder, mas eu quero celebrar o Natal, eu quero celebrar o amor, né? Eu quero me divertir nesse Natal. Certo, não tem nada de errado nisso. Mas diz para mim então uma coisa, o que você está dizendo exatamente quando você fala sobre Natal? Né? Vamos entender.
Talvez você me responda, né, que o Natal é a época do ano em que eles dizem que Cristo nasceu. Alguém diz que Cristo nasceu nessa época, né? E todos nós tentamos nos alegrar nessa época. Sei. Então, vamos lá, como eu perguntei lá atrás, né? Então, Cristo nasceu, correto? Você está dizendo que onde ele está ele agora, nesse instante? Ele nasceu. Estamos falando de Natal. Aonde que ele está agora? Né? Ele ainda está aqui? Não. Ele morreu. Então tá. Como ele morreu? Ele não falou que ele era o Senhor da vida? Como é que ele morreu? Para dizer a verdade, eu não sei muito bem, viu, seu Márcio? Mas, segundo dizem, ele foi morto, os homens colocaram ele numa cruz e ele morreu, entre dois ladrões. Então, resumindo de forma muito simples, esse homem foi assassinado, então. Colocaram ele para morrer, de uma morte assim, bem dolorosa. É isso que está dizendo? Aparentemente foi isso que aconteceu, né? Então, um homem foi assassinado, o tempo conta antes e depois dele, você está pensando no Natal, em comemorar o Natal por conta dele, porque um dia ele nasceu, e você está dizendo que esse homem, que era o Senhor da vida, foi morto. Pois bem, eu tenho uma mensagem de Deus para você então essa noite. Se é isso que você sabe de Natal, nós estamos até aqui, ou você pegou esse vídeo agora para assistir, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele nasceu, ele morreu nesse mundo, mas ele está vivo. Os homens que o mundo valoriza e homenageia, na sua grande maioria, eles já estão mortos e enterrados. Mortos. Simplesmente morto. Aquilo que para Deus é totalmente digno de honra e de glória, esse está vivo no céu. Um único homem vivo no céu, né? Então a mensagem de Deus para você hoje é sobre ele. O abençoado é o Filho de Deus e seu amor, que nós matamos pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo ele esteve em Atenas, na sua época dele. E Atenas estava naquela época entregue totalmente à idolatria. Muito parecido com hoje. Quem acha que não é idólatra, basta olhar o quanto tempo a gente passa com isso aqui na mão, olhando isso aqui o tempo todo. Em um certo sentido, isso aqui é o nosso ídolo. O tanto que a gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente coloca lá o nosso ídolo. É o dinheiro, é o trabalho, é o fazer coisas. Né? Aquele povo estava totalmente entregue à idolatria. Mas ele viu, quando ele estava lá, que tinha assim, altar ao Deus desconhecido. Ele falou para aquele povo, é desse aqui que eu vou falar, é o que vocês não conhecem. Porque todos esses outros aqui, vocês já conhecem. Então esse que vocês não conhecem, é esse que eu vou anunciar para vocês. Sabe o que disseram de Paulo? Nossa, que bom, nós vamos te ouvir. Que notícia maravilhosa, você vai nos apresentar. Para variar, quem fala do Senhor Jesus e quem fala das coisas de Deus é taxado assim. Disseram que ele era um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Não, ele não foi bem recebido. Né? E o que Paulo disse para eles, no meio daquela idolatria toda? Né? Ele apresentar esse Deus. Ele deixa uma mensagem muito clara para aqueles atenienses. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. Você já se arrependeu? Você já dobrou os seus joelhos ao nome de Jesus? Porque se você ainda não fez, não demore. A palavra diz, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Porque todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, ou aqui, ou na eternidade. Hoje, a porta está aberta. Jesus recebeu naquele madeiro o juízo pelos nossos pecados. Então, se você aceitar, você está liberto. Se você não aceitar, Deus será um juiz implacável. Ele não vai perdoar um único pecado seu. Não haverá misericórdia alguma, porque a misericórdia está sendo demonstrada há 2018 anos.
Mais ou menos. Tem que nem eu disse do Natal, que tem as datas aproximadas, a contagem de anos ela também é aproximada, ela não é uma conta exata. Mas há mais de 2000 anos, essa porta está aberta. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus, né? Porque Ele determinou um dia. E a cada momento que eu estou aqui falando, e você está me ouvindo, esse momento se aproxima. E nós não sabemos quando. Ele determinou, não nós. Pode ser hoje, nós não sabemos, né? E se fosse agora? Que terrível situação. Eu estou aqui falando do Senhor Jesus e você, como aqueles atenienses, alguns disseram, nós te ouviremos novamente sobre esse assunto. Será que vai ter um novamente? Será que vai dar tempo de chegar na próxima pregação do Evangelho? Será que vai dar tempo de um próximo pregador você encontrar na rua, receber um panfleto, olhar um versículo na internet? Será que vai dar tempo? Nós não sabemos. Agora é o momento da salvação. Hoje é o dia, agora é o dia da salvação. Amanhã pode ser que ele nem chegue, né? Então não hesite em receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. Dá tempo, você está me ouvindo, eu estou falando. Nós estamos aqui, todos nós, aqui nesse salão, aí pela internet, dá tempo. Se você está ouvindo, ainda dá tempo, né? Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Morrereis em vossos pecados. Se você morrer em vossos pecados, Deus não vai colocar um carimbo de perdoado quando você estiver na frente dele. Ele não vai aceitar que você tenha feito boas obras, um pouco, mas teu pecado é muito maior do que suas boas obras. Ele não vai aceitar um pecado algum. Se morredes em vossos pecados, não haverá mais salvação, não haverá mais porta aberta, não haverá mais abundância de Cristo. Acabou. Acabou. Toda a misericórdia que Deus demonstrou por mais de 2000 anos, acabou. A porta estava aberta e você não aceitou. Que coisa triste, né? E as Escrituras ainda dizem mais. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha que coisa terrível. Morte, julgamento. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Morte, juízo, para todo aquele que está fora da grande salvação de Deus oferecida essa noite, essa porta aberta. Não te assusta isso? Morte e julgamento? Se você achou que aquela autoridade foi dura com aquela mulher, o que você vai fazer diante de Deus? Você vai se jogar na frente dele? Você vai querer impedir ele de aplicar um juízo? Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo, o tempo é agora. Agora Deus demonstra o seu amor para conosco. A maior ofensa contra Deus, o ato mais bruto, mais mal que o homem pode ter feito ao longo de toda a sua história foi ter crucificado o Filho de Deus. Ou seja, se você acha que o seu pecado é maior, que o seu pecado é imperdoável, não teve pecado maior do que o Filho de Deus vir ao mundo e nós crucificarmos. Não existe. E como Deus responde? Te mandando para o inferno, falando que você tem que ser, senão que não tem mais. Foi isso assim que ele respondeu? Naquela cruz, talvez, um dia também a gente sabe a história inteira, quando o Senhor Jesus orou, a palavra diz que Deus ouve a oração de um justo. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Deus não respondeu com juízo. Deus respondeu com amor. E esse amor e essa paciência dura mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. É preciso ficar claro. Cristo foi oferecido uma vez para levar o pecado de muitos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para quê? Para que nós fôssemos jogados no inferno, jogados no lago de fogo? Para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. A palavra é muito clara sobre isso. Então Deus, dessa forma, ele abre uma porta. Ninguém é tão mau e ninguém está tão longe que o precioso sangue de Cristo não possa te alcançar. Ele ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. A sua ressurreição é a prova
do valor do seu sangue para Deus. O sangue foi derramado pela expiação dos pecados, levantado dos mortos, vivo, glorificado, à direita de Deus, Cristo e Senhor, exaltado nas alturas. Um único homem, Deus aceitou o testemunho. Um único, não houve dois, um único. Esse único homem de carne e osso, suas mãos furadas, seu lado furado, seus pés furados, está lá, à destra de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Aqui ou na eternidade, você pode escolher. A palavra diz que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Aquele que crê, ele não vai vir como um ladrão. Porque se você crê no Senhor Jesus, você vai esperar pelo Senhor Jesus. Ele não virá como um ladrão. Porque embora você não saiba o momento que ele virá, mas você sabe que você vai ter uma eternidade do lado dele. Tem muitas figuras no Antigo Testamento, né, sobre a espera. Muitos esperaram por muitas coisas. Aquele povo no deserto morava em tendas, ou seja, que era para sair rápido dali. A gente vai ter só um pouquinho de tempo até o Senhor vir buscar os seus. Mas se você não crê, ele virá como um ladrão. Quem se prepara para um ladrão? A gente vê hoje no nosso país o quanto tem de violência, quantas pessoas morrem. Por mais que você se prepare para um ladrão, ele sempre vai vir de um jeito que você não espera. E a palavra diz, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Né? E como é que você vai fazer com Deus? Você vai querer enfrentar Deus? Aquela mulher ontem, anteontem, essa semana, não sei que dia foi, ela se jogou na frente da polícia, tentando impedir o seu trabalho. Você acha que você vai impedir Deus de aplicar o seu juízo? O que você vai fazer? Agora é o dia da salvação. Ouça e sua alma viverá, diz a palavra. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é uma mensagem que vai ecoar em nosso ser pela eternidade. Uns, porque creram e foram salvos, e vão estar nas bodas do Cordeiro, ao lado dele pela eternidade. Talvez você estará num lugar não próximo do Cordeiro, um lugar de choro, ranger de dentes, mas você com certeza não irá se lembrar disso, porque em momento algum você quis se aproximar de Jesus. Em momento algum você quis passar por essa porta. Então, para resumir um pouco, tudo isso que a gente falou aqui sobre o Natal, sobre o nascimento, devemos lembrar algumas coisas sobre esse menino que nasceu e quando morreu, abriu a porta de salvação. Ele é uma pessoa eterna. A palavra diz, desde a eternidade foi ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerado, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar a seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Também diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Esse foi o menino que nos nasceu, eterno. Às vezes a gente recebe muita dúvida de que se ele olha para Deus, ele olha para o Senhor Jesus. Eu gosto especificamente de pensar, quem é pai talvez entenda isso um pouco melhor. Eu não preciso receber elogios, nem louvor, nem nada, mas elogia um filho meu, para você ver o quanto. Imagina isso para Deus. Como diz a palavra, ele era as suas delícias. Imagina para Deus, nós louvando ao Senhor Jesus. Então, é uma pessoa eterna. Falamos também sobre a sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Lembra que eu disse lá atrás? Deus usa coisas ordinárias para fazer grandes coisas. O Senhor Jesus veio numa carne semelhante à nossa. Sentiu fome, sede, cansaço, não tinha onde encostar a cabeça. Para quê? Para vermos a glória de Deus. Falamos dos seus sofrimentos. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Falamos da sua morte. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Falamos do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Sua ressurreição. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu, foi sepultado, ressuscitou. 3 coisas em um único versículo. Falamos sobre a sua ascensão. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Mas acima de tudo, que de toda essa pessoa, de tudo que nós aprendemos sobre ele essa noite, sobre o seu retorno, não turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele nasceu, ele se foi, tudo isso ele já fez. Ele está preparando um lugar e virá buscar todo aquele que crê. Essa é a mensagem de Deus. Quando você fala de espírito de Natal, quando você fala de uma árvore de Natal, lembre-se, Natal fala de vida, nova vida. Ele veio para dar nova vida. A sua morte deu a nova vida. Ele nasceu, ele morreu, ele virá nos buscar. Crê em Jesus e será salvo. Essa é a mensagem de Natal para você, para sua família, para aquele que você ama, para que você possa, não por uma noite, mas se alegrar com todos os santos pela eternidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por teres vindo nos salvar. Obrigado, Pai, por enviar seu Filho ao mundo. Ele, Pai, digno de toda a honra, toda a glória. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar. Tu abençoe a tua palavra, Pai. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.